Olá, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai embarcar agora numa jornada fascinante, sabe? É quase como ler um livro de histórias sobre como o pensamento humano foi evoluindo. Nós vamos explorar como a filosofia moderna, ao longo dos séculos, pegou aquele quadro lindo, abrangente e completo da fé cristã e, bom, acabou quebrando isso em vários estilhaços isolados. Vamos mergulhar direto nisso porque hoje a gente vai entender como grandes pensadores tentaram definir o que é a religião e como eles muitas vezes acabaram olhando só para uma pecinha minúscula do quebra-cabeça. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. O fundamento da verdadeira fé. 2. O problema do reducionismo. 3. Razão, emoções e matéria. 4. Sociedade, mistério e linguagem. 5. Identificando erros nas igrejas. E 6. O quadro completo. Ponto 1. O fundamento da verdadeira fé. Olhando para essa linha do tempo, a gente pode fazer uma caminhada cronológica. Lá no começo, a gente tem uma visão cristã bem holística. Agostinho, lá no ano 354, via a religião como um religar, sabe, um vínculo total do ser humano com um Criador real. Avançando para a Reforma com João Calvino, a ideia era de que todo mundo nasce com uma semente de religião, um senso do divino que o próprio Deus plantou. Mas aí a gente nota uma mudança histórica gigantesca. Entrando no iluminismo, aparece Kant focando na razão, depois Marx focando na matéria, Durkheim na sociedade, até chegar na fragmentação total pós-moderna com Derrida. Aos pouquinhos o foco foi saindo do Deus lá no alto e descendo exclusivamente para o homem aqui embaixo. Isso ilustra de forma brilhante o grande contraste que o nosso texto base apresenta. A análise reformada aponta um fato de maneira bem objetiva. Os pensadores clássicos viam a religião como uma resposta à revelação de Deus. Era um relacionamento que envolvia a vida inteira. Já os pensadores modernos e seculares foram por outro caminho. Eles reduziram a religião a uma simples construção humana, totalmente autônoma e isolada de qualquer revelação divina. Ponto 2. O problema do reducionismo. Bom, mas o que é exatamente o reducionismo? Pensa comigo numa analogia bem simples. Imagina um vitral deslumbrante, daqueles enormes de catedral. O reducionismo é o erro daquela pessoa que encontra um único estilhaço de vidro quebrado no chão, levanta o pedacinho e diz: olha só, isso aqui é o vitral inteiro. Ao tentar explicar algo super complexo focando apenas numa partezinha, a beleza e o verdadeiro sentido da obra se perdem completamente. A teologia bíblica funciona assim. Ela abraça a torta inteira da realidade. O Criador, a moralidade, as emoções, a sociedade, a questão material, tudo isso está interligado sobre a revelação divina. O grande problema dos pensadores reducionistas é que eles pegam apenas uma fatia dessa torta, esquecem que o resto existe e dizem que aquela fatia sozinha explica absolutamente tudo sobre a religião. Tópico 3. Razão, emoções e matéria. Vamos olhar para alguns exemplos práticos. Immanuel Kant reduziu a fé ao dever moral. É tipo seguir as regras de uma casa à risca, mas ignorar completamente que existem pais que criaram essas regras. Aí vem o Schleiermacher, que reduziu a religião a um sentimento de dependência absoluta. É o mesmo que achar que uma festa de aniversário existe só por causa daquele sentimento bom de alegria e simplesmente esquecer do aniversariante. E temos Karl Marx, que reduziu a religião à economia material, chamando a fé de ópio do povo. A analogia para isso seria julgar um jantar incrível em família avaliando só o preço dos ingredientes no prato. Ou seja, cada um deles pegou uma parte real da vida, mas perdeu o quadro completo. E aqui a gente chega no ponto crucial da crítica reformada de Cornelius Van Til sobre Kant. Basicamente, Kant trancou Deus num reino inalcançável, lá no mundo das ideias puras, totalmente desconectado da nossa realidade prática. Quando a razão humana assume o trono e começa a definir a religião só como ética, a necessidade histórica do cristianismo simplesmente some. A encarnação de Cristo e o sacrifício na cruz perdem totalmente o sentido se a religião for encarada apenas como um manual de boas maneiras ditado pela mente humana. E chegamos ao ponto 4. Sociedade, mistério e linguagem. E a lista de fragmentos só cresce. Freud viu a religião por uma lente psicológica, como uma neurose obsessiva. É o equivalente a chamar um pai que existe de verdade de amigo imaginário só porque a criança precisa de proteção. Durkheim viu tudo como uma cola social, a religião como um mero clube para manter as pessoas unidas. Rudolf Otto focou no mistério assustador, tipo uma montanha-russa sem cinto de segurança, esquecendo a moralidade de Deus. Tillich reduziu a fé a qualquer preocupação última que a gente tenha na vida. E, por fim, o pós-moderno Derrida reduziu tudo à linguagem, propondo uma religião sem religião, o que transforma verdades objetivas num jogo de palavras totalmente vazio. Mas aí entra uma refutação muito poderosa do Francis Schaeffer,
Ele destaca que esses reducionismos psicológicos e materiais acabam transformando o ser humano numa simples máquina biológica, apagam todo o nosso significado autêntico. Ter um desejo profundo por um Pai Celestial não é um sinal de que a gente inventou Deus na nossa cabeça para lidar com o medo como Freud sugeria. Muito pelo contrário. Isso é a maior evidência de que fomos criados exatamente com esse propósito de relacionamento. Ponto 5. Identificando erros nas igrejas. Agora, a gente precisa se perguntar como é que todo esse material acadêmico denso afeta a vida prática das congregações hoje em dia. Como é que esses estilhaços de vidro acabam ferindo a forma como as comunidades se reúnem todo fim de semana? A resposta está bem aqui, nesses sinais de alerta. Segundo a perspectiva reformada, quando uma igreja foca só na comunhão e esquece o ensino profundo, ela escorrega no erro de Durkheim, virando só um clube social. Se o culto é desenhado só para arrancar lágrimas de arrepios, caímos no erro de Schleiermacher. Quando o púlpito só fala de regras morais e justiça social, sem o evangelho da graça, adivinha? É o ativismo de Kant. E quando a verdade é negociada para atrair mais pessoas como se fossem clientes, a igreja está abraçando o pragmatismo de mercado. Muitas vezes, sem perceber, acaba se trocando a fidelidade bíblica por velhos erros filosóficos. Seção 6. O quadro completo. Para consertar isso, entra um conceito maravilhoso, a graça comum. A teologia reformada não diz que Kant, Freud ou Marx estavam totalmente, 100% errados no que observaram, de jeito nenhum. Eles encontraram peças reais do quebra-cabeça. A moralidade é real, as emoções são reais, a nossa necessidade de sociedade e os fatores econômicos também. A assinatura de Deus está presente em todas essas áreas. O erro gigantesco deles foi que, por não terem o quadro completo da revelação, não perceberam que essas necessidades apontam diretamente para o Criador, que é quem de fato satisfaz cada uma delas. Para fechar nossa análise, fica essa reflexão para a gente pensar. É claro que é fundamental entender as partes, mas a beleza da realidade só faz sentido quando a gente dá um passo atrás e enxerga a obra de forma completa, sem esses reducionismos. Eu agradeço demais a companhia de todos vocês nessa nossa jornada e espero que tenha trazido muita clareza. Até a nossa próxima análise.